O Portal da Cidade de Ipatinga recebe hoje o Dr. Teiles Moraes. O Dr. Teiles é oncologista, coordenador do Serviço de Oncologia da Unimed Vale do Aço, e nós vamos conversar hoje sobre o câncer de pulmão, aproveitando que o mês de agosto existe a campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão, que é chamado o Agosto Branco. Dr. Teiles, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa campanha Agosto Branco. Olá a todos, Dr. James, muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui no Portal da Cidade para participar desse bate-papo de um tema tão importante, mais uma campanha nacional de conscientização da população sobre diagnóstico precoce de uma neoplasia tão importante, de um tumor tão importante que é o câncer de pulmão. Então nós vamos conversar, trazer alguns dados importantes aqui para a nossa população a respeito desse tema tão importante. O câncer de pulmão ele é um dos mais frequentes na população brasileira, não é isso? Sim, exatamente. É uma incidência alta, não só na população brasileira, como no mundo inteiro. Os dados da Organização Mundial de Saúde são de mais de 2 milhões de novos casos de câncer de pulmão anualmente e com a taxa de mortalidade acima de 1,7 milhão de óbitos também por ano. Então, além de ser uma doença com uma alta prevalência, a taxa de mortalidade também continua muito alta. De acordo com os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para o triênio 2023-2025 são esperados mais de 32 mil novos casos de câncer de pulmão por ano aqui no nosso país. Em termos assim, de incidência, é o terceiro mais comum na população masculina, ficando atrás do câncer de próstata e do câncer de intestino, e o quarto mais comum na população feminina, fica atrás do câncer de mama, do câncer de cólon retal, câncer de colo de útero. Mas quando junta homens e mulheres, o câncer de pulmão fica o terceiro em incidência. Fica atrás de câncer de mama, câncer de próstata e logo em seguida vem o câncer de pulmão na terceira posição. Uhum. E dos fatores principais aí envolvidos, fatores de risco para o câncer de pulmão é o cigarro, não é? Exatamente. No ano de 1986 foi criada uma lei nacional de combate ao tabagismo. E aí, a partir daí da criação, do desenvolvimento dessa lei, veio atrás aí essa campanha do Agosto Branco para reforçar a importância de cessação do tabagismo. O cigarro é disparado o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão, sendo que o cigarro é, em 85% dos casos, do diagnóstico o principal vilão. Existem outros fatores de risco, como exposição à poluição, gases poluentes, trabalhadores que trabalham em fábricas de amianto, mineradores e também em fábricas de hematita. E existe um gás chamado gás radônio, que é muito presente no subsolo, que também tem uma importância na participação no risco do desenvolvimento do câncer de pulmão. E atualmente a gente tem visto alguns novos estudos mostrando que o histórico familiar também tem surgido como um potencial fator de risco, porque nesses últimos anos a gente não tinha dado tanta importância para essa questão de histórico familiar para o câncer de pulmão, mas esses dados têm sido revistos atualmente. Uhum. Então, assim, 85% é um número muito elevado, por isso que existe toda essa campanha anti-tabagismo. E no próximo dia 29 é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, não é isso? Exatamente. Eu ouvi uma frase muito interessante de um diretor do Instituto Nacional do Câncer. Ele colocou que o tabagismo não é nem um vício nem um hábito. O tabagista ele deve ser visto como uma doença. Uhum. E como toda doença tem tratamento.
Inclusive no sistema público de saúde tem, né, campanhas para enfrentar o tabagismo, então tem toda uma estratégia de uma política anti-tabaco no sistema público de saúde, com medicamentos, adesivos de nicotina, pastilhas de nicotina, ansiolíticos, uma campanha, né, uma equipe multiprofissional que ajuda esses pacientes que se dispõem a combater o cigarro. Consegue fazer o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS? Consegue fazer tudo pelo SUS, as medicações são todas disponibilizadas pela equipe de programa de saúde da família, tem um acompanhamento que é feito regularmente e isso funciona muito bem. Então, quanto mais conscientização, a gente espera então que tenha maior adesão ao tratamento antitabagismo, né? Cessar com o tabagismo. Perfeito, James. Campanhas como essa são extremamente importantes, né? A cada mês a gente tem alguma campanha para conscientização da população. Julho Verde para a campanha de câncer de cabeça e pescoço, o Março Azul para câncer de intestino e os tão já conhecidos Outubro Rosa para câncer de mama e Novembro Azul para câncer de próstata. Então, né, veicular informações como essa para a gente atingir a população e conscientizá-los da importância de buscar por saúde e de saber que elas têm à disposição, né, no sistema público medicamentos que podem auxiliá-los a cessar o tabagismo. Então, quais são os principais sintomas do câncer de pulmão e quando o paciente deve procurar assistência médica? Ótimo. Quero chamar a atenção aqui para a população, porque na grande maioria das vezes, o câncer de pulmão ele é silencioso. Não vai ter sintoma nas fases iniciais. Na grande maioria das vezes, os sintomas vão surgir nas fases avançadas. E quais serão esses sintomas? Principalmente sintomas respiratórios. Tosse, que ela pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse com expectoração, e às vezes tosse com escarros e raias de sangue, dor no peito para respirar, cansaço, falta de ar e quando a doença já está em fases mais avançadas, começa também a ter a perda de peso. Então a perda de peso ela não é um sintoma inicial, né? Não é um sinal inicial da doença, ela já... Não, a perda de peso já mostra que a doença já está produzindo proteínas inflamatórias e demonstrando que a doença já está em fases mais avançadas. Então, acho que para a população, primeiro sintoma respiratório, sempre procurar o atendimento médico. E principalmente, James, a gente chamar a atenção para os pacientes que são tabagistas. Os pacientes que já carregam consigo o hábito do tabagismo e que começam a desenvolver sintomas respiratórios, de tosse, dor no peito, falta de ar, eles têm que estar alertas e lembrar que uma possibilidade para um paciente que fuma, como a gente viu nos fatores de risco para câncer de pulmão, é o cigarro. Então eles têm que estar alertos a esses sintomas e procurar por um atendimento médico mais breve possível. E quais são os principais exames que são realizados? Muita gente não sabe e, inclusive, muitos colegas médicos não sabem, mas o câncer de pulmão ele é um câncer que a gente consegue fazer um rastreamento e diagnóstico precoce. Como? Através da realização da tomografia de tórax com baixa emissão de radiação. Mas existem uns grupos de risco que devem ser submetidos a esse exame. Quais são eles? A população acima de 50 anos, entre 50 e 80 anos, pacientes que são chamados de grandes tabagistas, que têm uma história de cigarro, que fuma pelo menos 20, uma carga tabágica de 20 anos maço, ou seja, um paciente que fuma 2 maços de cigarro por dia por pelo menos 10 anos, e os pacientes que fumaram durante a vida e que suspenderam o hábito com intervalo de tempo menor do que 15 anos. Então, esses 3 grupos de pacientes, eles têm um risco muito aumentado de ter câncer de pulmão e fazer a tomografia de tórax uma vez por ano detecta lesões em estágios iniciais
e com isso aumentando a possibilidade de cura desses pacientes. Então, mesmo aquele paciente que já parou, fumou por muitos anos e parou de fumar, ele ainda, por muito tempo, ele tem aquele risco que ele leva consigo. Os dados da literatura colocam que tem que ter pelo menos 15 anos de cessação do tabagismo para você conseguir obter uma redução do seu risco após a suspensão do hábito de fumar o cigarro. Então, mais uma vez, importante demais não fumar em nenhuma época da vida, né? Exatamente. Porque às vezes você vê muito estudante, é muito frequente a gente ver estudante, tá ali na faculdade e tá fumando já. E é muito bom você tocar nessa questão dos estudantes, porque hoje em dia, né, a gente vê aí no mercado esses cigarros eletrônicos, né, esses dispositivos que usam substâncias para dar sabor ali, mas esses dispositivos eles também são tóxicos, tá? E eles não estão isentos de risco de desenvolvimento de câncer futuro, não. Então, a gente também tem que combater o tabagismo convencional e esses novos dispositivos que têm sido usados pela população jovem. Você tem algum dado, assim, de qual que é a chance de quem fuma desenvolver o câncer? A gente já sabe que quem desenvolveu, 85% é fumante ou foi fumante, né? E daqueles que fumam, qual que é a chance, qual que é o risco que ele tem de desenvolver? Existe algum dado nesse sentido? O paciente tabagista tem um risco de 15 a 25 vezes maior de desenvolver um câncer de pulmão em comparação com o outro que não fuma. Nossa, 15 a 25 vezes maior o risco. É muito alto, né? Bom, em termos de exames, então a tomografia é o exame principal. A gente voltando nos exames que a gente começou a falar. Então, a tomografia ela serve para o rastreamento, né, para detecção de lesões suspeitas e precoces. Agora, o diagnóstico do câncer de pulmão, a confirmação do câncer de pulmão, ele vai ser feito através de uma biópsia. A biópsia ela pode ser feita através da broncoscopia, que é uma sonda que é passada pelo nariz e vai chegar até a via respiratória para coletar o material. Pode ser feita através de uma biópsia guiada por agulha, onde a tomografia vai guiar esse médico radiologista e ele, através de uma agulha, ele transfixa ali o tórax e faz a biópsia. E existem outras técnicas, o EBUS, o EUS, que são técnicas um pouco menos invasivas. E em alguns casos, né, através da cirurgia, que pode ser a cirurgia aberta, convencional, uma toracotomia, ou através da cirurgia videolaparoscópica, uma videolaparoscopia ali torácica para chegar e obter material para diagnóstico. E nessa biópsia ela pode mostrar outros tumores que não um câncer de pulmão, é frequente outro tipo de tumor, ou ela vai mais também confirmar e diferenciar entre tipos? Tem vários tipos de câncer de pulmão? Mais de um? Nós temos dois grandes grupos de câncer de pulmão. Os chamados câncer de pulmão do tipo pequenas células, que esses, a relação com o tabagismo é praticamente de 100%. É quase impossível ver um paciente desenvolver um câncer de pulmão do tipo pequenas células e ele não ter fumado ao longo da vida. E essa é uma população assim, é responsável por cerca de 10 a 15% dos tipos de câncer de pulmão. E o outro grupo maior, que é o chamado câncer de pulmão do tipo não pequenas células. E aí, dentro desse grupo, existem dois subgrupos, que é o câncer de pulmão espinocelular e o adenocarcinoma de pulmão. E aí, dentro dessas duas histologias, vão existir uma variedade de fatores, de marcadores, para nos direcionar no melhor tratamento para esse paciente. E a ciência, a medicina, tem desenvolvido nesses tratamentos, nesses diagnósticos? Como que é essa evolução aí da medicina? A oncologia vem evoluindo a passos largos, né? A gente costuma brincar entre os oncologistas que se a gente não tem um remédio para um câncer de manhã, sai um artigo à tarde que mostra um remédio novo. E o câncer de pulmão, assim, a melhora que nós tivemos em relação a tratamentos e medicamentos nos últimos 10 anos é extraordinária.
Nós, né, além da quimioterapia convencional, introduziu-se a imunoterapia e as chamadas terapia-alvo moleculares, onde através de pesquisas de alvos de genes mutados, nós vamos ter medicações específicas para tratar esse paciente. É chamado de oncologia personalizada. Eu vou dar para o meu paciente aquilo que ele precisa receber para ter o melhor tratamento e com o efeito colateral menor possível. Então, o tratamento, você disse que tem a biópsia inicialmente, que dá o diagnóstico. Esse paciente, necessariamente, ele vai ter que passar por uma cirurgia ou ele vai para o oncologista logo fazer uma quimioterapia? Como que é essa sequência? James, tratamento do câncer, o que vai mudar um prognóstico no paciente é o fato dele ser candidato a um tratamento cirúrgico. O paciente, quando a gente está diante de uma situação, seja o câncer que for, que ele perdeu a oportunidade de ser submetido a um tratamento cirúrgico, o prognóstico dele já piora bastante. Normalmente ele não vai para uma cirurgia porque o câncer avançou. Exatamente. Não dá mais para o cirurgião. Exatamente. A cirurgia não vai trazer benefício Uhum. e com isso o prognóstico fica muito ruim e a sobrevida reduz bastante. Por isso eu reforço mais uma vez a importância dessas campanhas, né? E de momentos como esse que a gente está tendo, de passar para a população para alertá-los da importância. O que vai fazer a diferença para um paciente em relação ao tratamento de câncer é fazer o diagnóstico precoce. Uhum. Então, os dados do CIR dos Estados Unidos colocam o seguinte: um câncer de pulmão, quando ele é diagnosticado na fase inicial, estádio 1 e estádio 2, onde o paciente vai passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, as chances de cura são acima de 60%. Quando o diagnóstico é feito na doença locorregional, estádio 3, a chance de cura já cai para 35% a 40%. E quando o diagnóstico é feito na doença metastática avançada, o estágio 4, a sobrevida em 5 anos desses pacientes é abaixo de 8%. Nossa. Então, fazer o diagnóstico precoce salva vidas. Aumenta muito a chance de cura, principalmente em tumores agressivos como é o câncer de pulmão. Tá. Então nós precisamos bater na tecla da população de se cuidar, fazer rastreamento e fazer diagnóstico precoce. E o câncer de pulmão é um que tem uma das maneiras mais fáceis aí de prevenir, né? Que é cessar o tabagismo. Depende exclusivamente... Ou nunca fumar, né? Não só pessoa, parar, né? Não iniciar o tabagismo. Não iniciar é o melhor, mas a partir do momento que você tem, né, a orientação, que você tem um apoio, que você tem o conhecimento, que aquela substância que você está ali inalando, ela é extremamente prejudicial para você, a partir do momento que você define parar, você já está dando um passo à frente. E eu quero chamar a atenção aqui também, James, para um outro ponto, que a maioria das pessoas às vezes correlacionam o cigarro só com câncer de pulmão. Tem isso. Mas o cigarro é um fator de risco para vários outros tipos de câncer. Tumor de cabeça e pescoço, tumor renal, tumor de mama. É o principal fator de risco para câncer de bexiga, tá? Então, assim, você parando de fumar, você vai reduzir o risco de diversos tumores, além de reduzir também o risco de doenças cardiovasculares. Exatamente, infartos e derrames. O cigarro está associado ao aumento grande do risco de infarto, do acidente vascular cerebral, exatamente, de outras doenças vasculares, né? Tromboses, amputações, impotência sexual, o enfisema pulmonar, né, que quando em fases avançadas vai trazer uma limitação, uma perda da capacidade funcional do paciente. Às vezes esse paciente vai ser um dependente de oxigênio na fase final da sua vida.
Então, o cigarro, a campanha Agosto Branco é tabagismo e câncer de pulmão, mas a gente não pode deixar de alertar né, do perigo do cigarro para várias outras doenças. Doutor Teles, então a gente já viu aqui nessa conversa nossa que o câncer de pulmão é gravíssimo, é isso? Exatamente. Tem cura, mas é um índice de cura não tão alto, né? Principalmente se for diagnosticado numa fase mais avançada. Então, o melhor é prevenir. Não tem dúvida disso, James, né? Para a maioria das doenças, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? E além da prevenção primária, né, ter uma dieta equilibrada, manter o seu peso adequado, praticar atividade física, não fumar, tentar reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas. Então isso é tudo prevenção primária, é aquilo que o indivíduo pode fazer para trazer benefício para a vida dele. E o outro é a gente fazer os exames de rastreamento para cada patologia conforme foi indicado. E como nós vimos aqui, o câncer de pulmão tem um exame que é factível de ser feito, que é a tomografia do tórax, uma vez por ano, para aqueles grupos de pacientes considerados de alto risco. Sim, eu acho que o que é importante é a gente frisar que nesse mês de campanha de conscientização, no dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, que a população realmente se envolva, né? Se ajude, pessoas que não fumam, que possa ajudar pessoas fumantes, né? Conscientizando, ajudando a sair do tabagismo, que vai com certeza ajudá-lo ao longo da sua vida e a prevenir aí com certeza muitas doenças, não só o câncer de pulmão, como a gente falou, outras doenças também. Exatamente. Eu reforço aqui, né, você que vai ouvir esse vídeo ou vai ler essa matéria, oriente seus familiares. O tabagismo, ele tem tratamento, ele tem suporte no serviço público de saúde. Você pode ajudar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, a fazer com que ele siga um caminho diferente, com que ele busque por saúde, com que ele cuide melhor da sua vida e previna doenças e previna complicações. A gente precisa deixar bem claro aqui e reforçar o nosso apoio à campanha antitabagismo. Doutor Teles, o Portal da Cidade de Patinga agradece muito sua presença, sua disponibilidade para conversar sobre esse assunto que é de suma importância para a população. Acho que foi muito enriquecedor e quero deixar o nosso portal aqui aberto para novas visitas, novas entrevistas, que eu sei que vem pela frente e logo tem outras campanhas. Te agradeço muito. A honra é minha, Dr. James, satisfação enorme estar aqui com você, com a turma do Portal da Cidade. Não poderia de forma alguma recusar seu convite. Estou aberto aí para outras oportunidades, para a gente conversar sobre outras campanhas. Pode contar comigo. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Um abraço.